Salve quebrada! Pra quem não me conhece, meu nome é Evandro Farias. Venha conhecer minha vida de imigrante, cara, em Portugal. Domingo, hoje é domingo de Páscoa. Vim abrir meu vinho de Páscoa com vocês aqui e conversar um pouquinho com vocês. Eu não sei se todos sabem, mas eu não curto muito a Páscoa. E aí eu queria falar sobre esse assunto. É um pouco delicado pra mim. Porém, já que eu exponho minha vida toda e falo aí no canal todo, eu não tava nem um pingo a fim de gravar esse vídeo. Mas eu falei que ia gravar, então eu vou gravar. Eu já rasguei o ovo aqui, ó. O meu ovo, provavelmente ele vem com o carrinho da Hot Wheels. Espero que seja legal o carrinho. Gente, começando falando já de ovo de Páscoa, vocês sabem que o verdadeiro significado da Páscoa não é esse, né? O verdadeiro significado é a ressurreição de Cristo. Que ele foi pregado na cruz e depois de 3 dias ele ressuscitou, que foi no domingo de Páscoa. Então, muitos comemoram a Páscoa de forma errada, porque hoje em dia tudo é, vamos dizer, comercializado, marketizado, e as datas comemorativas como essa, como o Natal, as pessoas só acham que tem que se presentear e dar chocolates, e dar isso e dar aquilo, e realmente não tem nada a ver com isso. Porque se você for ver biblicamente, querendo ou não, a Páscoa existe porque é uma coisa bíblica. E mesmo se você acredita ou não, a Bíblia diz, né? Então, esse feriado existe hoje por conta desse significado, não por conta de ovos de Páscoa, coelhinho. Eu não sei quem inventou isso, né? E acabou fazendo esse marketing rolar. Porém, não é por isso que eu não gosto de Páscoa. Até porque eu gosto de comer chocolate, ovo de Páscoa. O que é esse negócio vem amarrado aqui? Bem diferente esse Kinder Ovo. É um plástico aqui, deixa eu ver. Só puxar, tem que arrancar com tesoura. O que eu fiz hoje? O dia inteiro eu fiquei deitado na cama. Eu comi McDonald's. Esse foi meu almoço de domingo de Páscoa. E eu comi por volta das 6 horas da tarde. Agora já é a noite, já era pra eu ter gravado esse vídeo, ó. Hoje foi um dia bonito, eu poderia ter ido pra rua. Porém, domingo de Páscoa aqui em Portugal, as famílias se reúnem e é bem tradicional aqui, sabe? Toda a família se reúne. E aí eu sigo muita gente que é daqui de Portugal e eu também sigo muitos brasileiros que moram aqui. E todo mundo teve junto, foi reuniões e essas coisas, etc e tal. E eu não fiquei nada feliz hoje, eu tava meio amuado. E não é porque eu queria, eu poderia ter saído, porém eu sei que isso acaba me afetando. Então eu vou explicar pra vocês. O meu pai, eu não falo sobre o meu pai no canal, né? Mas vamos voltar lá. Pra quem não sabe, eu perdi meu pai com 7 anos de idade. E meu pai morreu de uma doença chamada lupus. Hoje já tem até tratamento, não tem cura, porém consegue tratar e não é como antigamente. Meu pai morreu tem 23 anos já. Eu não sei nem exatamente a data correta, porém foi no domingo de Páscoa. E aquilo me pegou assim, ó, que ficou uma memória muito grande na minha vida. Porque eu tinha 7 anos de idade, hoje eu tenho 30. Então foi há 23 anos atrás. Mas Evandro, você ainda sente alguma coisa? Eu não gosto muito da Páscoa e não sinto muito confortável. Já teve outras Páscoas que a gente acaba distraído. Às vezes minha mãe fazia ovos de Páscoa pra família. E eu ajudava ela a fazer os ovos. Eu gostava um pouco da Páscoa nesse sentido, né? Porque a gente ia fazer ovo de Páscoa, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Só que no Brasil tudo começou a ficar muito, muito, muito caro. Houve um tempo que minha mãe comprava lá 5 quilos da barra Garoto e a gente fazia chocolate lá pra todo mundo de casa. Pra minhas irmãs, para meus sobrinhos. Houve outros tempos que a gente já não tinha mais condições de fazer um
pra todo mundo da família. E aí acabou que isso foi... Hoje em dia, lá em casa, a gente nem... Na Páscoa, de uns anos pra cá, como as coisas estavam tão caras, a gente se presenteava com um bombom, um chocolatezinho, só pra... Mas já teve a época que a gente fazia ovo de Páscoa pra todo mundo. E aí isso me distraía um pouco. Porém, eu sempre senti, assim, na Páscoa que não é uma coisa, uma data agradável pra mim, porque eu lembro muito da minha infância. Vamos voltar lá. Explicar um pouquinho da história do meu pai aqui no canal, né? Meu pai, ele é do segundo casamento da minha mãe. Minha mãe foi viúva 2 vezes. Essa gosta de matar os maridos. Tô zoando. Eu nem consegui abrir o ovo ainda. Vou entrar nessa parte aí de mortes e etc e tal. Então, vamos lá. Minha mãe foi casada uma vez. Eu dispersando do assunto que eu vi um arranhado ali na minha geladeira. Espero que não seja um arranhado. Ou só uma sujeira. Então, minha mãe teve meus 3 irmãos. Eu tenho 2 irmãs gêmeas e um irmão. O meu irmão, ele ainda não apareceu aqui no canal porque ele tá morando em Ribeirão Preto. E é um pouco longe. Quando eu fui no Brasil, eu não mostrei ele. Porém, eu tenho um irmão. E no primeiro casamento, minha mãe teve esses 3 filhos. E o marido dela morreu com aneurisma, acho que é assim que fala. Ele tava normal aí, dirigindo, e do nada uma vez estourou e ele morreu. E aí foi muito ruim pra ela, depois ela arrumou um outro marido, que foi o meu pai. Meu pai não tinha filho, e ela já era mais velha, porque ela já tinha tido outros filhos. Então, minha mãe me teve com 40 anos. Hoje, se eu tenho 30, minha mãe tem 70. Meu pai, na época, ele já era bem mais velho do que ela. Então, eu lembro que meu pai tinha uns 60 anos já. Antes de morrer, tipo... Meu pai era velho, não era 60, mas era tipo assim. E eu falando assim, meu pai era velho. Tenho trauma de criança, porque eu maltratava meu pai, porque eu não gostava do meu pai. Na verdade, eu amo meu pai, né? Só que as crianças na época me tacavam bullying na escola, porque falavam que meu pai era velho. E aí quando... Eu nunca falo sobre esse assunto, porque é um assunto bem delicado. E isso me traumatizou muito. Então, quando chega no domingo de Páscoa, eu fico muito mal mesmo, comigo mesmo, porque eu sinto que eu fui uma criança ruim. Desde pequeno, eu sempre falei tudo que eu acho na cara, então eu sou uma pessoa muito autêntica. E às vezes eu falava pro meu pai que eu odiava ele, e eu lembro disso. E que eu não gostava dele porque ele era velho, e meus amigos na escola só tinham pais novos. E isso me machuca muito, porque eu era uma criança inocente, mas eu falava isso. E depois, meu pai ficou doente, né? Como eu era o filho único, ele me levava pra sair todo final de semana, me levava no McDonald's e fazia tudo por mim. E me levava para passear no parquinho de Itaquera, me levava para passear na outra semana no Sesc. Ele foi muito presente. E quando ele ficou doente, ele ficou mais próximo ainda. E aí como ele teve essa doença chamada lupus, teve uma parte que afetou o psicológico, né? Ele ficou um tempinho meio tantando a cabeça. Depois foi a parte que pegou nos órgãos mesmo, aí ele ficou internado muito tempo. E aí eu não tive a oportunidade de se despedir do meu pai porque ele ficou internado. E depois eu passei a entender que aquilo era coisa de criança e que eu gostava do meu pai, sim. Quando ele ficou internado, eu senti muita falta. Só que quando ele era presente, eu maltratava ele muito. E mesmo sendo criança, isso daí eu sei lá, eu sinto isso. E tipo, sei lá, é muito complicado falar disso. Quando ele tava internado, o médico pegou e falou assim que ia dar uma chance de eu visitar lá meu pai antes dele ir, né? Porque a gente já sabia que não tinha salvação. E aí o médico tinha marcado pra eu ver meu pai na semana antes dele morrer. Na semana depois, na verdade. E aí foi chegando os dias, eu ia ver meu pai no hospital. Só que ele tava todo entubado, todo. E aí o médico
não sabia se era bom ou não eu fazer isso, mas a minha mãe queria, eu queria. E na época eu sentia já vontade de pedir perdão pro meu pai por todas as coisas que eu já tinha feito na minha infância, sabe? Que ele era do time de Santos e ele colocava a roupa de mim em mim do Santos, eu falava que eu era Corinthians e eu era bem rebeldezinho, uma criança filha da uma criança bem demoníaca e eu lembro disso. Eu maltratei muito ele. Só que na verdade não era isso que eu sentia, né? Era mais coisas que as pessoas colocavam na minha cabeça na época, tipo esse bullying de escola e tudo mais. E aí, no domingo de Páscoa, quando ele estava internado, eu ia ver ele na outra semana seguinte, acho que era na terça, na quarta. Tocou o telefone, minha mãe sempre ia pra igreja, né? Dia de domingo. E estava eu e minha avó. Minha mãe ficou acompanhando meu pai no hospital, tipo, um, mais de um mês. Indo todos os dias pro hospital. Então sempre tinha alguém pra cuidar de mim. Só que eu já tinha 7 anos e eu era inteligente. Eu lembro disso como se fosse hoje. Tocou o telefone, era domingo de manhã, domingo de Páscoa. E eu fui atender o telefone e uma mulher falou: Alô? Por favor, sei lá quem chamou. Só sei que na hora eu já sabia que era do hospital. Eu senti isso. Saí correndo, gritando, vó, é do hospital. A mulher tá falando que meu pai morreu. E, tipo, a mulher não falou nada. Ela só falou, nem falou que era do hospital, eu já sabia. Aí eu saí, eu morava na Coab 2, em Itaquera, no apartamento da Coab, né? Saí correndo, chorando e pulando as escadas, caí lá no chão. E a vizinha abriu a porta e falou, que isso? E eu falei, meu pai morreu, meu pai morreu. Tipo, passou 10 minutos, já tava quase o prédio todo lá na minha casa, lá pra saber o que tinha acontecido, se meu pai tinha morrido mesmo. As vizinhas, as amigas da minha mãe. E aí eu lembro que esse ano foi muito turbulento, assim, tipo, nessa Páscoa aí eu recebi mais de 15 ovos de Páscoa, as pessoas ficavam com dó de mim, sabe? E eu não gosto muito da Páscoa por conta disso. Eu lembro disso, que eu ganhei muitos ovos de Páscoa, mas na verdade eu não queria ovo de Páscoa nenhum, só queria meu pai. E foi bem forte. Eu lembro que eu só chorei naquele dia. E depois, no velório, no enterro, eu lembro que minha tia passou mal. As pessoas passou mal. E todo mundo ficava olhando pra mim assim como se eu fosse ficar chorando. E eu já tinha entendido aquilo. E eu ficava lá do lado do caixão dele, tipo, com a mão, ele tá tão bonito. Ele foi pro melhor lugar. Não sei por que vocês estão chorando, não fiquem assim. E, tipo, as pessoas queriam me passar em psicólogos quando eu era criança, porque aí minha mãe me deu um cachorro, porque falou que eu. Ai, foi tanta coisa que, tipo, falavam que meu emocional ia ficar abalado. E realmente ficou, porque hoje eu ainda sinto isso quando é Páscoa. Mas não por conta de ter perdido meu pai tão cedo. Não tem nada a ver. Tipo, meu pai me criou ali quando ele pôde, minha mãe foi meu pai o resto dos tempos. E minha mãe me criou muito bem. Então, eu não sentia falta muito de uma figura paterna assim, mas eu sinto esse remorso. Porque eu entendi que foi ali que era pra ele ter a hora dele. E eu fiquei muito com esse remorso, eu carrego isso comigo até hoje. Porque eu me sinto muito mal de não ter pedido perdão, falado pro meu pai que eu amava ele, que eu não sentia isso por ele, ódio. Porque como criança eu falei muitas vezes isso pra ele. E é isso, então por isso que eu não gosto da Páscoa. Então chega de falar de tristeza. Vamos abrir esse ovo de Páscoa pra ver se adoça aqui um pouco meu coração. E eu sei que meu pai hoje deve saber disso, porque deve estar me vendo lá do sei lá de cima e vendo que meu coração não era esse tipo de maldade. Mas é triste, né? Então a gente tem que, mesmo quando crianças, eu não sei como dizer, eu já entendia muita coisa. Eu lembro, ó, tá abrindo ovo com. Quero estragar o ovo, né? Abrindo com abridor de. Mas que dificuldade. Abriu.
Então é isso, gente. Dei aí uma desabafada aí no YouTube. Então, vou deixar uma mensagem, né? Já que eu tenho esse remorso. Você que tem sua mãe, seu pai, não sei, algum ente querido, e você gosta de ficar maltratando enquanto é vivo, não faça isso. Porque amanhã pode ser tarde demais, a vida é um sopro, a gente não sabe o que pode acontecer no outro dia. E infelizmente é assim. Eu era criança, eu não me julgo como, eu era inocente, ou eu era uma vítima, não. Eu me julgo como culpado, então por isso que eu tenho esse peso até hoje. Porque eu lembro das minhas atitudes e das coisas que eu fazia quando criança. E eu era bem difícil, uma criança bem terrível, bem diabrada mesmo. Então hoje eu me tornei um homem que eu sou graças às minhas atitudes anteriores, só que eu já sofri muito com isso. Porque eu sou uma pessoa muito impulsiva e eu faço as coisas e falo sem pensar e depois eu me arrependo. Só que nem sempre é o que eu tô sentindo, mas eu gosto de atingir e machucar outras pessoas que estão à minha volta. Muitas vezes eu perco amizade, amigos, por conta de falar coisas desse tipo. Então, gente, vocês que têm seus entes queridos aí do seu lado, por mais que você sinta raiva às vezes, não despeje o ódio nas pessoas que você ama, porque pode ser tarde demais. Não briguem por conta de besteira. Dê valor à sua família, ao seu pai, à sua mãe, se você tem eles presente, vivo. Porque uma hora você pode não ter mais e não tem o que fazer depois. Já não tem mais o que fazer. Então é isso. É por isso que eu não gosto da Páscoa. Eu falei do fundo do meu coração, não quero ficar falando mais, senão eu vou chorar. Já faz 23 anos que meu pai morreu, eu não sei nem a data ao certo. Eu sei que caiu no domingo de Páscoa e a Páscoa às vezes ela cai em dias diferentes. Nem gosto de saber de datas assim. Porém, é uma data comemorativa que enquanto tá todo mundo feliz ali, com sua família reunida, eu fico bem mal. Então, hoje eu preferi nem ter saído. Queria gravar esse vídeo andando, mostrando paisagens, rua. Mas não era bom, porque eu ia ver muita gente ali feliz. Isso não ia me distrair de nenhuma forma, ia me deixar pior. Então eu preferi ficar recluso nesse dia, que é só hoje e depois passa. A gente tem que comemorar a Páscoa como um dia bom, né? Que Jesus ressuscitou. Eu, como criado na igreja, então eu sei que é uma data que tem que ser comemorada. Porque Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, então hoje podemos ter o livre-arbítrio. Nossa, falei tudo errado. Vocês entenderam, né, gente? Graças a Jesus Cristo. E Deus que deu seu Filho único para nos salvar. Então, eu não tenho que ficar triste hoje. Vou comer esse ovo de Páscoa aqui. Vamos abrir uma diferença dos ovos de Páscoa daqui. Eu já tinha visto meus amigos abrir, ó. Não vem nenhum papel alumínio em volta do ovo. Já vem o ovo puro. Aí, uma outra lembrança. Às vezes eu fico falando que eu quero Kinder Ovo, quero Kinder Ovo. Ai, por que Kinder Ovo, irmão? O meu pai comprava Kinder Ovo pra mim todo sábado, toda vez que a gente ia no mercado. Todo final de semana meu pai comprava um Kinder Ovo pra mim. E depois minha mãe não comprava, só meu pai fazia essas coisas, porque ele fazia meus gostos. E eu fui criado comendo Kinder Ovo, né? Pelo meu pai. Quando meu pai morreu, minha mãe não gostava de dar Kinder Ovo não, porque era caro. Então eu sempre adorei. Olha eu quebrando. Faz tanto tempo que eu não como um Kinder Ovo, gente, que eu acho que tem uns 3 anos. Nossa, é muito bom. Faz eu lembrar lá na minha infância. Eu colecionava aqueles brinquedinhos que vinha no Kinder Ovo. Que delícia. Esse ovo foi... Deixa eu brinquedo. Isso daqui tá apoiado em cima do meu frigobar. É 150 gramas, gente. É menos que uma barrinha
Eu quero ver o brinquedo. Que delícia. Desculpa, gente, vem com esse assunto um pouquinho pesado, um bocadinho pesado. Mas é bom pra todos. Que às vezes a gente não toca nos assuntos, mas a morte é a única certeza que temos na vida. Então a gente tem que estar preparado pra tudo isso. Só que o que eu quis vir trazer isso pra vocês não é pra ninguém ficar triste não, gente. É pra vocês usar a minha vida como um exemplo. Então, ao invés de vocês brigar com seus pais, pode não prestar, pode não valer nada, mas ame, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E se a pessoa não te cuida, não te criou, se seu pai é um bosta, vamos se dizer assim. Se seu pai é um bosta e não te dá valor nenhum, ou sua mãe, não sei, sua familiar, faça a sua parte. Depois quem vai ser cobrado é a pessoa, não é você. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu achei que era um carrinho de ferro, mas eu ganhei um carrinho da Hot Wheels. Será que ele é de fricção? Então é isso, voltei a ser criança. Então um beijão pra vocês, até 7 horas da noite no horário do Brasil. Gente, mudou o horário de verão agora. Aqui vai ser 1 hora mais tarde. Então, eu vou publicar o vídeo 1 hora mais tarde aqui, pra continuar saindo 7 horas da noite, como no ano passado, no horário de verão. Eu não sei, vocês escolhem. Vocês querem que eu posto o vídeo 10 horas da noite no horário de Portugal e 6 horas da tarde no horário do Brasil? Ou mantenha 7 horas da noite no horário do Brasil e continue 11 horas no horário de Portugal? No ano passado, no horário de verão, eu publicava vídeo 11 horas da noite. Então, eu posto 11 horas ou 10 horas aqui em Portugal. Deixem aí nos comentários aí o que vocês acharam desse vídeo. Deixem aí sugestões. Vocês querem que o vídeo seja publicado às 10 ou às 11? E eu prefiro manter o horário do Brasil 7 horas da noite e colocar 11 horas da noite aqui. Mas vocês aí decidem. Então tá bom. Não esquece de entrar no meu Instagram, Quebrada na Europa 1. Vamos lá, todo mundo. Hoje eu vou bater 3 mil inscritos. Falta 4 pessoas pra me bater 3 mil inscritos. 4 pessoas. Então bora lá. Você que assistiu esse vídeo não me segue no Instagram, segue aí, ó. Quebrada na Europa 1. Vamos bater 3 mil inscritos hoje. Então beijinhos. Até amanhã. Espero estar bem disposto e gravar um vídeo bem legal e, sei lá, sair pra rua. Porque agora eu vou começar a procurar emprego, né, gente? Vou fazer currículo, vou ver se eu vou tirar a carta e vai ter muita coisa ainda. Então até amanhã. Beijinhos pra vocês. Eu fui.